Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos funções trigonométricas e começamos a estudar a função seno. Trigonometria, aula 14, exercícios de fixação. Oi turma, nós já vamos começar os exercícios. E se você acredita no canal, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar em suas redes sociais, e assim poderemos ajudar um número cada vez maior de alunos. Bem, vamos às questões. Questão 1. O encontro das águas é um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água negra, e o Rio Solimões, de água barrenta. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. As águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença de temperatura e densidade dessas águas, além da diferença de velocidade das correntezas. Uma equipe de pesquisadores da UFAM mediu a temperatura em graus Celsius da água do encontro das águas durante 2 dias, em intervalos de 1 hora. A medição começou a ser feita às 2 horas do primeiro dia, T igual a 0, e terminou 48 horas depois, T igual a 48. Os dados resultaram na função f de t igual 24 mais 8 seno de 3π sobre 2 mais π sobre 12 t, onde t indica o tempo em horas e f de t a temperatura em graus Celsius no instante t. A temperatura máxima e o horário em que essa temperatura ocorreu são, respectivamente... Bem, turma, de acordo com o texto, temos esta função para analisar. f de t é igual a 24 mais 8 seno de 3π sobre 2 mais π sobre 12 t. Perceba que nessa função, a única parte variável dela é a que está contida no seno. Usando nossos conhecimentos vistos na aula 13 de trigonometria, veremos que essa função seno está contida no intervalo que vai de -1 até 1. Usando exatamente o valor máximo dessa função, pois queremos a temperatura máxima, fica fácil de ver que a temperatura máxima será dada pela expressão 1 vezes 8, que é 8, mais 24, que é 32. Logo, a temperatura máxima é 32 graus Celsius. Tudo bem? Continuando. Montando a equação seno de 3π sobre 2 mais π sobre 12t igual a 1, pois queremos saber a que horas essa temperatura máxima aconteceu, utilizando agora os conceitos vistos na aula 9 de trigonometria, veremos que para que seno seja igual a 1, o ângulo dentro do seno tem que ser igual a π sobre 2 mais um 2kπ. Isolando t nessa expressão, teremos a seguinte expressão: t igual a -12 mais 24k. Não faz sentido usar um k igual a 0, pois o tempo ficaria negativo, estaria andando para trás. Então, usando k igual a 1, veremos que o tempo t será de 12 horas. Como a medição começou às 2 horas da madrugada, temos que a temperatura máxima vai ocorrer às 14 horas daquele dia. Você circula a resposta, acabou. Questão 2. Considere a função f dada por f de x é igual a 8 seno de x menos π sobre 7. Podemos afirmar que f assume seu valor mínimo quando? E temos aí as alternativas. Pegando a função f de x igual a 8 seno de x menos π sobre 7, isolando apenas a parte do seno, e lembrando que seno está contido no intervalo de -1 até 1, para definir o valor mínimo dessa função, vamos usar o valor mínimo do seno. Dessa forma, seno de x menos π sobre 7 é igual a -1. Para que o seno seja igual a -1, o ângulo dentro do seno tem que ser igual a 3π sobre 2 mais um 2kπ. Desenvolvendo mais um pouco essa expressão, chegaremos em x igual a 23π sobre 14 mais um 2kπ. Você circula a alternativa C e acabou. Questão 3. O maior valor que o número real 10 sobre 2 menos seno de x sobre 3 pode assumir é... Bem, turma, essa questão é bem simples. Vou chamar esse número de y. Y é igual a 10 sobre 2 menos seno de x sobre 3. E agora, utilizando o valor máximo que um seno pode chegar, que é 1, teremos y é igual a 10 sobre 2 menos 1/3. Continuando esses cálculos, fica assim. Y é igual a 10 dividido por 5/3,
que é igual a 6. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 4. A representação gráfica da função f dada por f de x igual a 2 seno de x mais π sobre 2 é... Bem, turma, pegando essa função f de x igual a 2 seno de x mais π sobre 2, percebemos que tem um 2 multiplicando a função seno. De acordo com o que vimos na nossa aula 13 de trigonometria, isso interfere na amplitude. Logo, o novo conjunto imagem dessa função seno passa a ser um intervalo fechado de menos 2 até 2. Agora, analisando o ângulo dentro da função seno, baseado no que vimos na nossa aula 11 de trigonometria, poderemos montar a seguinte inequação. O ângulo tem que estar entre 0 e 2π. Desenvolvendo um pouco mais essa inequação, veremos que x estará no intervalo de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. E perceba que esse intervalo ainda é um período de 2π. Montando então o seguinte esboço, temos os pontos de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. Dividindo esse intervalo em 4 intervalos iguais, poderemos marcar ainda os pontos 0, π sobre 2 e π. Não se esqueça que o conjunto imagem vai de menos 2 a 2, pois a amplitude do gráfico é 2. E assim, poderemos montar esse esboço da função f de x igual a 2 seno de x mais π sobre 2. Hashtag chique. Questão 5. O gráfico indica uma senoide sendo P e Q dois de seus interceptores com o eixo x. Em tais condições, a distância entre P e Q é... Bem, turma, para resolver essa questão, precisamos encontrar a lei de formação da função que gera esse gráfico. Então vamos analisar as informações que ele contém. Primeira delas, o conjunto imagem dessa função é um intervalo fechado de menos 2 menos raiz de 3 a 2 menos raiz de 3. Isso já nos dá o ponto de equilíbrio sendo menos raiz de 3. Outra informação importante é a amplitude sendo 2, que é a distância do ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale. Outra informação importante que o gráfico contém é o seu período. Perceba, o período é 2π, que vai do intervalo de 0 a 2π. Então, o que nós sabemos até agora? Primeiro, a amplitude é 2. O seu período não foi alterado e não existe translação horizontal. Dessa forma, a lei de formação para esse gráfico é f de x igual a 2 seno de x menos raiz de 3. Para achar os pontos que esse gráfico toca ao eixo x, basta igualar 2 seno de x menos raiz de 3 igual a 0. Continuando esses cálculos, temos seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Nós sabemos que para que o seno seja raiz de 3 sobre 2, o ângulo tem que ser π sobre 3 mais um 2kπ. Variando o valor de k, temos para k igual a 0, x é igual a π sobre 3. Esse é o primeiro ponto que o gráfico toca ao eixo x. Então, para k igual a 1, temos x igual a 7π sobre 3. Esse é exatamente o ponto P. Para k igual a 2, temos x igual a 13π sobre 3, que é o ponto Q. Fazendo a diferença entre P e Q, teremos que a distância PQ será 5π sobre 3. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na nossa próxima aula, falaremos sobre a função cosseno. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!